Oi, Patrícia, boa noite. Boa noite, Vanessa, Márcia, boa noite. Bem-vindas, Fabiana, Márcia, bem-vinda. Ju, Simone, Suzana Krause, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem, gente. Luciana. Tava sentindo falta da nossa live. Cinnamon, bem-vinda. Bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Clá. Sejam bem-vindos aí. Hoje vamos falar de perfeccionismo, né? Me confundi, peço desculpas. Era a live de hoje, seria a medo de se relacionar, né? Medo de amar. Obrigada, Elô. Obrigada, Luciene. Oi, Ju, querida, boa noite. Medo de se relacionar. Eu me confundi e coloquei perfeccionismo. E aí, quando eu fui ver, o pessoal já tinha curtido, já tinha falado. Oi, Luana, tá? Olha só que coisa interessante. Hoje seria o medo de se relacionar, eu me confundi, veio o perfeccionismo, que era a live logo em seguida do medo de amar. E aí eu tive que deixar porque o pessoal falou que legal, não sei o que, o pessoal já estava curtindo, acabei deixando. E aí o que acontece? Quarta que vem, eu não sei se a gente vai ter a nossa live, porque eu tenho uma live com a Débora Paz do Congresso. Então eu tenho meia hora com ela para falar. Clarissa, boa noite. Juliana, Diacui, boa noite, pessoal. O universo conspirou de uma forma assim meio que estranha. E aí eu vi que Chantre, boa noite. Eu vi que era para deixar. Engraçado é que eu vou ter uma live com ela de meia hora quarta-feira. A gente pode até tentar fazer depois, não sei, eu vou ver isso. E na sexta eu tenho uma live, eu convido aqui em Bins, para quem conhece. É uma astróloga, psicóloga junguiana, terapeuta floral também, e que nós vamos bater um papo com vocês sobre a Lilith. Então aí o povo, Curi, boa noite, Meire Aguilar, boa noite, bem-vindas. O povo que pergunta assim, e esse feminino complicado? Pois é, aí a Kim vai trazer, Kim pra mim é mestre na Lilith, ela vai trazer pra gente esse lado muito instintivo do feminino, né? Então eu acho bom para quem pergunta muito, como é que eu faço com esse feminino, né? Eu acho bom a gente olhar essa live semana que vai ser sexta-feira, dia 7, tá, gente? Mas a gente ainda vai publicar. Bom, então vamos começar aqui, né? Oi, Silvia, boa noite, querida. Vamos começar aqui com o perfeccionismo, né? Então, esse perfeccionismo não sei por que o universo conspirou para ele antes do medo de se relacionar, não entendi, eu esqueci completamente do medo de se relacionar, coloquei ele primeiro, então houve aí alguma coisa minha, não sei, então a gente deixa para ele vir ou semana que vem ou na próxima, tá? Então vamos lá, gente. Oi, Daiane, bem-vinda. Boa noite, Noemi, bem-vindas. Vamos falar aí do perfeccionismo. Será que tem algum perfeitinho e bem complicado aqui? Porque, Rogério, boa noite, Rogério. Boa noite, não me chame de querida, boa noite. Glauci, boa noite, Ju. Gente, olha só, perfeccionismo. A tentativa, já vamos colocar logo, a tentativa de ser Deus. É o nosso inconsciente, sim. É assim, Lu, a tentativa de ser Deus. Tem muito de Capricórnio e tem muito de Virgem. Meu ascendente Virgem faz com que eu mude os cursos toda vez que eu vou dar um curso. Se eu já dei há muito tempo, eu vou lá olhar para deixar ele diferente. É claro que tem uma experiência nova minha, mas não tem só isso. Tem o meu ascendente Virgem tentando deixar o troço mais pertinho do perfeccionismo. A grande questão é que não me paralisa.
tá, gente? Não. Oi, Aline, boa noite, Mônica. Não me paralisa. O que paralisa o processo de individuação é o risco. Então, vamos lá, gente. Ó, o Rogério já está se manifestando aí como Capricórnio presente, exatamente. É o povo que tenta ser Deus. E aí, gente, se você quer ser perfeito, quer ser Deus, de cara você já diz assim, bom, não vai ter nada para mim aprender, porque eu já sei tudo, eu sou perfeita, né? Tati, boa noite. Ó, Suzana sabe bem dessa história, Virgem aí presente. Se eu sou perfeita, eu não tenho absolutamente nada para aprender. Então, no processo de individuação, Jung já diz assim, tu tá fora, porque tu já chegou aqui evoluído, crescido, cheio de aprendizado, tu já aprendeu tudo, não sei nem o que tu tá fazendo por aqui. Então, a gente vê que não tem sentido isso. E o que é o perfeccionismo? Gente, ele não aparece, Márcia, boa noite, Bruna, ele não aparece à toa. Ele vem de uma família, nada cai pra gente de paraquedas. Tudo tem um endereço e a gente precisa tentar descobrir qual é, tá? Tem uma família crítica, exigente, pais extremamente autoritários, cobradores, pais perfeitos, aqueles pais que conquistam muitas coisas, que se esforçam muito, mas que se mostram para os filhos como extremamente perfeitos mesmo, não erram. Ao olhar dos filhos, eles não erram. Eles não têm fracasso. Então, esses filhos são inconscientemente levados a buscar esse comportamento. E como nada do que eles fazem agrada a esses pais, porque esses pais buscam a perfeição, então esses filhos são sempre muito criticados, são sempre muito apontados, tem sempre um complexo de inferioridade muito grande. Então a maneira deles se darem valor e serem vistos naquele ambiente é começar a desenvolver um comportamento perfeito. Então o perfeccionismo é assim uma maneira de você se dar valor, é sim uma maneira de você ser visto, é sim uma maneira de você aparecer, mas gente, é um torturador interno, é a maior das nossas autossabotagens. Em que curso que ele vem? No de ansiedade ou no de culpa? Eu preferi, gera muita ansiedade, porque você nunca vai conseguir fazer, leva ao comportamento procrastinador. Por quê, gente? Porque você para, porque você começa, o perfeccionista é aquele que começa cheio de gás, ele tá cheio de ideias. E aí, quando ele começa a criar, começa a colocar aquilo em prática, no papel, ele vai murchando que nem uma bola perdendo gás. Ele vai caindo de voltagem de uma maneira impressionante, porque ele vê que aquilo que era ideal não vai acontecer na prática. Então, são insatisfeitos crônicos. Eu coloco ele em que curso? Eu fiz essa pergunta e não respondi. Eu coloco ele no curso de culpa, apesar da ansiedade que ele gera. Por quê? Porque, gente, o perfeccionista, ele tem medo do fracasso, do erro, da crítica, de não ser aprovado. Ele tem muitos medos. Ele quer muito a aprovação do outro. E a metade da vida, eu já contei aqui, a metade da vida chega dizendo assim para você, não tem mais plateia, é com você. Então, nada do que ele fizer, o próprio inconsciente dele vai tramar contra ele, vai fazer com que ele erre, com que ele fracasse, com que não dê certo, com que de jeito nenhum saia como ele gostaria, porque o inconsciente quer a autorrealização, que é o processo de individuação, quer que a gente cresça, se desenvolva.
Se você é perfeito, você não tem nada o que aprender, você não tem onde evoluir. Evoluir, gente, não no sentido de bater e sair lá para o outro plano, não, tá? Porque tem gente que se diz muito evoluída espiritualmente, a gente sabe que todos nós que estamos aqui, estamos no mesmo barco, estamos tentando aprender, que já é o suficiente. Evoluir é uma palavra para mim muito carregada de um cunho espiritual muito sério, e que fazem as pessoas se culparem muito, né? Então, e se colocarem também num lugar de um lugar muito inatingível, que eu acho, honestamente, que nenhum de nós ainda está nesse lugar, né? Estamos aqui para melhorar um pouquinho. Boa noite, Leninha, bem-vinda. Então, assim, gente, oi, Pati, boa noite. Então, assim, o perfeccionismo é uma autossabotagem, ele está no curso de culpa, porque você vai buscar, para mim, é um escudo de proteção, para que você não conheça essa pessoa frágil que está atrás do perfeccionista, essa pessoa que se envergonha dos seus erros, que se envergonha de tentar. Para mim, é uma missão aniquiladora. Ela aniquila você, ela tira todo a tua vontade, o teu desejo. Ela é uma alienação, gente, do seu eu. A alienação é aquilo que eu mais me preocupo, porque a alienação é difícil às vezes das pessoas perceberem, mas ela tá travando muito, gente. Vou tirar os comentários. Oi, Andressa, boa noite. Vou tirar, tá? Vou tirar aqui um pouquinho. Então, gente, ela é uma missão aniquiladora. É uma missão, é uma alienação. A alienação é uma dissociação de você mesmo, você perde contato com você. Então, isso é sério para o processo de individuação, para descobrir quem a gente é. Isso acaba sendo uma cobrança que a própria sombra vai nos fazer depois, né? É uma camisa de força. Se eu simbolizar a camisa de força, vocês vão ver que esse perfeccionista, ele está completamente sem movimento, ele está completamente sem conseguir se mexer, fazer alguma coisa, criar alguma coisa. Tira toda a criatividade da pessoa, né? Tira toda. Os perfeccionistas, eles são extremamente culpados, não se acham bons e não querem. O ego precisa de experiências para que ele cresça, se desenvolva. Os perfeccionistas chegam para a gente no consultório e dizem assim: eu não quero nada disso, eu não quero correr risco. Gente, o correr risco é o contato com a vulnerabilidade da gente, que todos nós temos. O que é essa vulnerabilidade, gente? Por que é tão difícil entrar em contato com essa nossa sensibilidade exagerada? Porque a vulnerabilidade, para mim, é um medo enorme de você não agradar, de você não atender ao que o outro quer de você, e isso vem já da sua história. Então, o perfeccionismo impede que a gente entre em contato com essa vulnerabilidade, com esse medo que a gente tem de não ser bom. E isso não ajuda em nada. Isso não ajuda de forma nenhuma com que a gente cresça, com que cada vez mais, eu digo que o perfeccionista, ele vai criar um ego frágil, e cada vez, quanto menos esse ego tentar, mais frágil ele fica. Então, mais vulneráveis nós somos à opinião do outro, à crítica do outro. Os perfeccionistas atraem para suas vidas pessoas muito críticas, foram muito criticados no ambiente familiar, atualizam isso de novo. Costumam dizer assim para mim: Rô, não dou uma dentro, sou apontado o tempo todo. Por mais que façam, são sempre apontados, tá?
Eu já falei que gera um comportamento de muita ansiedade, porque isso é inatingível, gente, completamente inatingível. Então, a gente tem um comportamento autodestrutivo, tá? Vou abrir, gente. A gente tem um comportamento autodestrutivo que gera raiva e culpa. Autodestruição é raiva e culpa, tá, gente? Sempre raiva e culpa. Então, o perfeccionismo, ele vem muito acompanhado da vergonha. Vergonha de ser quem a gente é. O pessoal pergunta assim, Rô, mas a vergonha, ela não é timidez? Não tem a ver com timidez. Vergonha tem a ver com a máscara foi rasgada e alguém descobriu quem estava por trás da máscara, tá? Vergonha, ruborizar, isso, você se resvalar de trás da máscara, a sombra passar e você mostrar algum aspecto seu muito reprimido. A vergonha, ela é companheira da sombra, tá? A vergonha, ela é companheira da sombra, é o portal do consciente para o inconsciente. Ela tenta fazer junto com a sombra quer mostrar, a vergonha e a ansiedade tentam fazer com que não venha nenhum conteúdo do inconsciente para que a gente não seja descoberto. O que vai ser descoberto, gente? A nossa vulnerabilidade, o nosso medo de não agradar, de não sermos bons o suficientes. Então isso faz com que a gente busque esse torturador interno que é o perfeccionista. E que, gente, a grande questão da perfeição é o seguinte: para quem já está aí metade da vida, 35, 38 anos, entrando 40 anos, observem quem usa muito esse comportamento, porque isso, gente, no curso de culpa eu digo que isso vira um vício, tá? Isso vira uma compulsão. Então, gente, não adianta, a gente não é fácil de se livrar, vamos dizer assim, desse comportamento. Quem faz uso dele e tenta realmente ser perfeito, não é fácil se livrar dele, mas a gente pode mudar do perfeccionismo para o aperfeiçoamento, tá? Isso foi uma das coisas que eu comecei também no meu processo a perceber em mim. O signo de Virgem, aqui está dizendo a Bruna, meu pai é virginiano, extremamente perfeccionista, foi um inferno a minha convivência com ele, sim. Saiam do perfeccionismo, que é uma idealização que não existe. Ninguém aqui vai competir com Deus. Eu dizia no curso de ansiedade antigamente que Deus tinha saído de férias e estava pedindo currículo para quem ia ocupar o lugar dele. Então, assim, eu me lembro que os capricornianos e os ascendentes capricórnios davam os seus currículos, tanto que o Rogério uma vez foi escolhido no curso de ansiedade muitos anos atrás, né, Rogério? Como o Deus substituto, enquanto Deus verdadeiro estava de férias. Então, assim, a gente não tem que buscar a perfeição, nós vamos parar. Nada, o curso, aquilo que a gente faz não vai sair do jeito que a gente quer, mas não importa, gente, não importa, tem que sair. Senão você para o trabalho, para a entrega, não entrega na data, não realiza, e aí você fica o quê? Frustradíssimo. A sensação é de fracasso. Olha que coisa cruel. Você quer impedir o fracasso com o perfeccionismo, você não alcança o perfeccionismo porque o universo não vai conspirar para você alcançar, porque ele não existe, e aí você tem uma sensação de fracasso, de não conseguir fazer, de não criar na vida. Gente, é uma coisa impressionante tratar isso na terapia. Isso deprime, tá? Deprime porque deprime. Não deprime porque você é perfeccionista, deprime porque você paralisou. Gente, tem que apresentar do jeito que deu. Quantas vezes vocês podem reparar que eu escrevo textos
com colocação de verbo, às vezes errada, não me toco, às vezes lendo de novo, eu edito e às vezes passa. Eu, em outras épocas, eu ia me martirizar por isso, eu ia me torturar. Hoje eu vi e não deu, não foi. Quando eu posso, eu edito, quando eu não posso, eu não edito, tá, gente? Mas eu me permito, aí entra o bendito do feminino. Eu não posso estar errando sempre, eu não posso estar escrevendo sempre errado. Mas uma vez ou outra que isso aconteça, eu me acolho, gente, tá? Eu tenho direito, olha o direito, eu tenho direito de errar. E isso de forma nenhuma mexer na minha autoimagem, não na imagem que vocês têm de mim. Na minha autoimagem. Metade da vida sou eu comigo. Não tenho mais ninguém a dar satisfações ou a depois ser cobrada do que eu e eu mesma, tá, gente? Eu tenho uma responsabilidade comigo. Então, essa responsabilidade comigo faz com que eu não seja mais abusadora de mim mesma. Os perfeccionistas são abusadores de si mesmos. Além de toda a ansiedade que eles provocam em si mesmo, tentando deixar aquele negócio super perfeito, eles não têm nenhuma compaixão e complacência com os seus erros. E a metade da vida é época de errar para aprender, gente, tá? O curso de culpa eu digo isso. Metade da vida vamos errar. Vamos errar porque é do erro que se aprende. O Jung tem uma frase que ele coloca muito: o que seria do meu erro? O que seria de mim sem o meu erro? Então, gente, o que seríamos de nós sem o nosso erro? Então, cuidado com esse torturador interno. A gente tem alguns torturadores internos, torturadores não, gente, vou mudar. Esse é um torturador também, mas alguns sabotadores internos que tiram a gente do nosso caminho de individuação. O perfeccionismo, o prestativo, o crítico, o vítima, o compulsivo. O perfeccionismo vira uma compulsão, como eu falei, um vício. Você fica viciado naquele comportamento e você vai abandonando as suas tarefas, tá, gente? Fica difícil entender com os comentários. Gente, então, gente, assim, quem é perfeccionista? Veja a ansiedade que gera vocês tentarem deixar alguma coisa que vocês precisam apresentar mais ou menos, tá? A meia boca. Não do jeito que você quer. Boa noite, Zélia. Não do jeito que você gostaria, mas do jeito que foi possível. E entreguem. Tentem fazer isso. Observem a procrastinação. Observem a paralisia desse comportamento, tá, gente? Observem a ansiedade que ele gera. Porque você vai ter que fazer sempre muito e muito bom e não vai sair. A sua sombra vai aprontar contra você, tá? Ela vai aprontar. Ela não vai deixar sair do jeito que você gostaria, até porque isso não existe, tá? Não existe. Cuidado com as pessoas. Insônia é muita ansiedade, muita preocupação. Cuidado com as pessoas, eu vou trazer isso agora para um outro ponto, tá? Cuidado com as pessoas que querem relacionamentos perfeitos, tá? Que querem o cara certo, que querem aquela família margarina. Não existe isso, tá, gente? Não existe isso e a gente percebe bem isso na conjugalidade. Sempre fui perfeccionista no trabalho e nunca fui valorizada. Sabe por quê? Sabe por que não há valorização, não há validação externa? Porque a validação tem que ser interna. E você está cumprindo um protocolo para ser vista. Você está cumprindo um protocolo para ter valor. Só que você não se dá valor. Então, o que o universo quer é que a gente se valide. A gente sai de uma validação externa para uma autorrealização.
A tarefa da meia-idade é a autorrealização, é o caminho do herói mesmo, é a autovalidação. Então, quando a gente monta esse personagem para o outro, gente, a gente não está se validando, tá? Então, o universo não conspira, a sombra não conspira. Como reconhecer esse limite entre o perfeito e o possível? Se você está... A palavra é o possível, é aquilo que você pode fazer. Tem uma data para entregar, gente, ou tem um horário para fazer alguma tarefa. Faça o que for possível, tá? Na segunda vez, aperfeiçoe, mas nunca busque que fique idealizado, tá? Nunca tente isso, porque você está perdendo tempo, você está perdendo foco, você está deixando de ver o que é importante para a sua vida. Não pense que a sombra não reage a isso, ela reage a isso. As pessoas perfeccionistas são pessoas que paralisam, tá? São pessoas que não delegam, concordam? São pessoas que se sobrecarregam, são pessoas que o do outro nunca está bom. E aí eu prefiro fazer... eu tive uma mãe assim, deixa que eu faço melhor do que todo mundo. Então, ela sempre estava muito cansada, ela sempre estava exausta, ela ensinou todo mundo o que ela fazia bem. Então, ninguém mais pegava nada para fazer, deixa com ela, deixa com a Nenê, deixa com ela vai fazer, tá? Então, ela se sentia, ela precisava daquilo, ela se sentia ali fazendo parte daquele ambiente, existindo ali, mas em nenhum momento validada. Tá? Nenhum momento validada, nenhum momento reconhecida, apenas cansada, exausta, tá? E gente, para quem busca uma vida que tem que ter o seu trabalho, tem que ter o seu propósito, se eu desse ouvidos ao meu virgem, meu ascendente virgem, eu teria paralisado, porque nada estaria ao meu gosto. Tá? Nada estaria do jeito que e aí eu enfrentei ele, eu falei, vai do jeito que tem que ser, vai do jeito que vai. E aí cada vez que eu olho um curso, que eu vou montar um curso ou que eu vou dar de novo, eu olho o curso e eu refaço aquilo que não está bom, que eu acho que não está bom, mas nunca compulsivamente, nunca obsessivamente, tá, gente? Nunca me desgastando na história. Dentro de um limite, a coisa do perfeccionismo, entra aquilo que vocês também têm muita dificuldade, alguns aqui eu sei que tem, de dar limites a vocês mesmos. A dizer, tá bom aqui, como você me perguntou, desculpe, eu não lembro o nome, possível e perfeito, tá bom aqui, eu paro aqui, eu vou entregar esse trabalho amanhã, tá? Não deixem para quem tem datas, para quem tem trabalho com data, não deixe de entregar data. Para quem tem que montar um curso e o curso nunca sai, vou dar o curso 20 de agosto e marco o curso e divulgo o curso e ponho o curso para andar, não ficou bom? Ok. Não ficou bom, vai sair assim, não ficando bom, tá? Cuidado com perfeccionistas usam muito a frase, eu ainda não estou preparado. Eu ainda preciso me preparar mais. Eu não posso agora, eu tenho que estudar mais. E nessa a vida passa, tá? Quando você olha, já foi aí 10 anos da tua vida. Não vale a pena, gente, não vale a pena, tá? É melhor fazer mal. É melhor fazer uma coisa, e ficou horroroso, mas eu tive que mandar, tá? Feito é melhor do que perfeito. Cumpram, se vejam criando, se vejam produzindo. É isso que o nosso ego precisa. Ele precisa, sim, ser chamado por um chefe, ou por um aluno, ou por qualquer outra pessoa, ou por um diretor de escola e escutar. O ego não vai morrer por causa disso. Escutar, olha só, da próxima vez capricha mais. Dessa vez não ficou muito legal. Ok, da próxima vez eu vou caprichar mais, tá? Então, assim, o ego precisa passar por essa experiência do erro. Vocês já devem ter escutado eu falar, eu desejo que errem muito na metade da vida. Que errem muito, gente. Como é que vai ser?
Eu não aprendo, eu não tenho experiência, o meu ego é frágil, o meu ego é vulnerável, qualquer vento que dá ele corre. Como é que vai ser isso, gente? O que eu vou passar para os meus filhos? O que eu conto a eles? Ó, meu filho, você tem que ser de excelência. Não vai ser. Se aprender, gente, se aprender já está de bom tamanho. Se for se aperfeiçoando, se for mudando a cada nova tarefa que a vida nos der, ou numa cozinha, num prato de comida, ou num TCC, ou num trabalho de postar texto, de escrever texto, se for se aperfeiçoando a cada novo texto, novo aprendizado, melhor. Cuidado aqueles que estão sempre se preparando para ir atender, sempre se preparando para dar um curso. Ah, o curso tal ainda não ficou pronto, está faltando isso, isso e isso. Ah, o curso tal, isso, isso, isso. Ah, isso não deu ainda, porque eu preciso estudar mais. Gente, a frustração, a insatisfação crônica, isso vai trazer uma dissociação entre o que você idealiza e o que você precisa fazer. Um afastamento de consciente e inconsciente que não é difícil deprimir. Não é difícil, olha, eu vi aqui a Tati falar, estou com uma crise de ansiedade braba. Tem crise de ansiedade? Tem que fazer alguma coisa. Tem alguma coisa que está no pensamento e que não está criada. Está com muitos pensamentos obsessivos, está precisando criar na vida. O pensamento obsessivo, ele ocupa um lugar de vazio. Tem alguma coisa vazia. O que é vazio? O que está vazio? Pode ser uma negação às emoções, pode ser um lugar que não sente emoção, mas tem também alguma coisa que você tem que criar na vida. Gente, a gente está aqui para criar. A gente precisa criar um eu. Como é que eu crio um eu? Com as nossas tarefas ligadas ao nosso propósito, ao nosso caminho de individuação, aquilo que a gente veio fazer. Atender, ensinar, trabalhar no seu trabalho, seja qual for. Tem crise de ansiedade, está com pensamentos obsessivos, está ansioso. Está ocupando o seu pensamento e a sua vida porque não está criando. Não está realizando, não está produzindo, tá? E talvez não esteja produzindo porque aquilo é idealizado. E idealizado não existe, tá, gente? Não existe. Não vai sair, não vai sair. Lamento informar. Manda de qualquer jeito. Manda meia boca, põe um prazo. Os coaches não dizem, põe prazo, não é? Não entendo muito de coach não, gente. Mas se alguém for coach aí, diz assim, põe um prazo, tá? Põe um prazo. Qual é o prazo? 10 de setembro? 20 de agosto? 30 de agosto? Põe um prazo. Divulga o prazo para quem precisa dar curso. Divulga o prazo e se prepara do jeito que der para fazer, gente, tá bom? Para mostrar. Esse perfeccionismo eu preferi colocar no curso de culpa, porque são pessoas muito culpadas, tá? Muito culpadas. Tem uma sensação de fracasso que vem do ambiente familiar, de nunca terem agradado e não se sentem capazes de corresponder a nada. A vida 30 de fevereiro, aí, tá vendo? Já deram uma data que não vai rolar. Então já viram como se sabotam, né? Solta uma versão beta e vai aperfeiçoando. Exatamente. Solta, gente, solta. O que você tem que fazer? A Tati que falou assim, estou com uma ansiedade braba. Você tem que fazer alguma coisa. Tá? Você tem que fazer alguma coisa, a ansiedade precisa de realização. O que é que você tem que fazer? O que for que você tenha que fazer, mande de qualquer jeito, mande do jeito que der, tá? Mande do jeito que for possível. Numa próxima vez, vai aperfeiçoando, tá? As altas habilidades. Meu perfeccionismo está ligado às altas habilidades. Eu não sei se essas altas habilidades
se você cumpre, ok, mas veja se elas podem ser mais ou menos habilidades, entendeu? Mais ou menos, é melhor. Perfeccionismo é autossabotagem? É um dos maiores sabotadores internos que a gente tem, porque nele tem a crítica, tem o comportamento, acaba tendo um comportamento de vítima, porque você nunca consegue, você se vê muito vulnerável diante do outro, muito vítima. Para mim é o maior comportamento sabotador. Ele está no curso de culpa, porque ele é atualização da culpa, tá? Ele é atualização da culpa, do medo do fracasso, do medo do erro, de não querer ser criticado, tudo isso é culpa. Você não quer errar de jeito nenhum, você já foi muito culpado, você já foi muito apontado, então ele vem suprindo esse lugar, ele vem te validando o comportamento perfeccionista, ele vem te validando, só que é uma grande mentira que você conta a você mesmo, tá? Ele não vai validar porque simplesmente esse comportamento não existe. Eu ia dizer uma coisa, gente, ele é um comportamento autossabotador, ele é um sabotador interno que a gente tem e ele pode se tornar um comportamento autodestrutivo, tá, gente? Se ele for usado como compulsão, como vício, como muito repetitivo, todas as tarefas são feitas com perfeição e você não relaxa e você não tem complacência por você, o teu feminino não entra aí, né? Olha o pessoal me perguntando, Rô, como é que eu faço com esse feminino? Primeira coisa, vou dar uma tarefa bem prática. O que tem que fazer? Faça do jeito que der. Faça meia boca. Faça bom. R. Teu feminino aparece para dizer assim, dá pra gente se acolher, tá? Hoje não foi legal, mas é melhor do que se não tivesse sido. Eu tenho medo da frustração, a frustração é muita raiva, tá? É chegar no momento da vida e como algumas pessoas já me disseram no consultório, Rô, fiz tudo errado na minha vida. Então, assim, fiz tudo errado na minha vida, para mim, que significa que errou pouco, tá? Errou pouco. Viveu pouco. Quem erra pouco, vive pouco. Não aprende, não tem o que contar. Não mostra para os filhos aquele modelo do pai que sabe voltar atrás, do pai que erra e diz assim, hoje o pai deu uma bola fora daquelas, entendeu? Não é humano, o perfeccionista não é humano, ele não se apresenta humano para os filhos, tá? Ele vai obrigar seus filhos a também terem comportamentos desumanos, talvez, né? A se apresentarem sempre, depois vai ficando até duro, rígido, né? E esses filhos vão se apresentando protegidos, sabe por quê, gente? Aí eu queria chegar nesse lugar, porque aumenta os suicídios. O suicídio, Luana, é da depressão, tá? É da depressão, aí já é a depressão entrando porque você viveu pouco. Porque você não erra. Eu vejo os filhos de pessoas críticas, não vou falar perfeitos não, tá? Eu vou falar de um patamar anterior ao perfeccionismo, o excesso de crítica. Eu vejo os filhos muito duros, muito protegidos. O perfeccionismo acaba sendo uma couraça, né? Acaba sendo uma couraça de proteção. Então eu vejo, cria uma couraça. Eu vejo as pessoas extremamente protegidas, estão com uma armadura, porque não querem receber tanta crítica. Tem famílias que são extremamente críticas. São ou não são, gente? Não tem ninguém que consegue dar uma dentro. São apontados o tempo todo. Esse pessoal sai, independente de ser bode ou não ser bode, sai todo mundo duro, sai todo mundo armado, tem uma armadura de proteção. Talvez a maneira de lidar com essa armadura fora, talvez não seja nem criticar o outro, mas vai criticar a si mesmo e criticando a si mesmo, lança mão de um comportamento perfeccionista, tá? São pessoas extremamente rígidas, sem jogo de cintura com a vida, e aí não tem jogo de cintura
Isso é muito triste mesmo. Não tem jogo de cintura, é mesmo, Dani. Não tem jogo de cintura com o seu erro. Com o seu erro. Me digam, gente, eu quero que vocês me digam honestamente, como é que se vive uma vida sem errar? Como é que a gente pode fazer alguma coisa sem experimentar o erro, a vergonha? Né? A vergonha, para mim, mostra que tem muito erro não errado, tem muito erro não vivenciado, né? Então eu acho que são os nossos erros que nos fazem crescer, são os nossos erros que nos fazem humanos. O perfeccionismo é desumano, tá? Não tem bom humor, não nada agrada, fica aquele insatisfeito crônico, tá? Crônico, ele tá deprimindo e ele não sabe disso, tá? Ele não percebe que ele vem primeiro a insatisfação, ele vai começando a desanimar, ele vai começando a deixar de fazer suas coisas, nem as perfeitas ele dá conta mais pela quantidade de ansiedade que ele coloca naquele trabalho de sair perfeito, e aí ele vai abandonando a sua história, vai abandonando o seu processo de individuação. E eu digo sempre, gente, que tem uma coisa que a gente é muito cobrado, pelo processo de individuação, por nos tornarmos quem somos, tá? Perfeccionismo e codependência, a codependência não pode até ter alguma coisa, tá? A codependência é uma tentativa de se vincular de novo, né? Buscar você no outro. Então, talvez você tenha algum comportamento perfeccionista, né? Eu fico muito preocupado com a codependência. Para mim, gente, a gente vai ter uma live de codependência, o comportamento, o narcisismo. Tá? É o narcisismo que tem que ser muito cuidado na codependência. Eu preciso me vincular, eu preciso de alguém para saber que eu sou eu. Não, eu preciso de alguém para descobrir que eu sou eu, mas eu estou separada dessa pessoa, eu estou indivíduo. Então ela tem um comportamento narcisista, tá? Também tem dificuldade de dizer não. Olha, o perfeccionista, eu não vejo ele com dificuldade de dizer não. Se ele quiser mostrar um comportamento perfeito para o outro, sim. Ele vai ser praticamente um Deus de bondade, um anjo, né? Pode ser, pode se mostrar assim. Pode se mostrar como aquele que realmente se mostra o prestativo, o cara que faz tudo para todo mundo, né? Então a gente percebe que pode ter aí sim uma dificuldade, tem uma dificuldade de delegar, que tem a ver com a falta de limites, né? O perfeccionista abusa dos seus limites, aí tem a ver sim, ele abusa muito dos seus limites, tá? Ele não sabe a hora de parar, ele não sabe dizer assim, isso aqui tá bom, do jeito que tá. Vou mandar ou vou programar o curso para tal data. Aqui tá bom, encerrei aqui. Ele não se dá limites, tá? Qual floral que eu indicaria para perfeccionista? Eu gosto muito dos florais do deserto. Para o perfeccionista é o Desert Willow do sistema do deserto. Tem o Dr. Bar, que é o Rock Water, que é uma essência ambiental, é uma água batendo numa pedra para ver se amolece aquela pedra. Olha só, gente, o simbolismo disso, que é muito bom. Tem o Minas, tem o Filantos, que é a pessoa muito rígida, muito dura. Então, o perfeccionismo leva a gente a essa rigidez sim, tá, gente? Depois dos 40, a gente libera e vai na cara de pau. Esse é a tentativa, tá, gente? Vai na cara de pau. Não deu, faz melhor da próxima vez, mas vai, gente. Mas vai, tá? Rigidez, eu sou o pau, ferro, pois é. Rigidez é proteção, gente, tá? Rigidez é uma couraça, é falta de jogo de cintura. Tá no curso de ansiedade, esse não vem, é falta de você
quadril, tá, gente? Jogo de cintura, mexeu o quadril. Às vezes eu tenho paciente tão rígido no consultório que eu digo assim, vai aí uma dancinha do ventre, porque é para liberar o quadril, porque o rígido tá tenso e o quadril é o nosso movimento, que faz a gente ter essa virada, né? Então eu acho que é isso sim. Gente, olha só, quase 50, olha só, 50, vou repetir, eu falo isso, floral para rigidez são esses mesmos que eu falei, Rockwater, Filanthus de Minas, tá? Eles são Dandelion da Califórnia e do Alasca, muito bom, porque alivia o mental, é considerado um miorrelaxante, tá? A gente não indica floral para o corpo físico de jeito nenhum, mas a gente sabe que deu uma liberada no mental, amenizou o mental, a gente relaxa um pouco, tá? Gente, eu vou falar uma coisa, yoga para os quadris, exatamente, Rockwater é uma boa. Gente, olha só, a dança do ventre eu indico muito, olha só, 50 anos. Ó, Jabuca aqui, professora de bar, eu coloco o Íris da Califórnia, exatamente, Íris é criatividade. O perfeccionista, ele embota a criatividade dele, o rígido também, tá? Se ele não, Rockwater, Filanthus de Minas, isso. Se ele não olhar o quanto ele está produzindo, gente, eu tô falando de produzir e vocês devem estar entendendo o trabalho, né? É isso mesmo, tá? Por que trabalho? Porque trabalho tem a ver com o nosso propósito, tem a ver com a nossa projeção no mundo, casa 10 no mapa astral, casa de Capricórnio. Quem eu sou é o meio do céu, é para lá. Cláudia Lisboa dizia pra gente que é para lá que a gente caminha. Eu tenho que me projetar no mundo e é através do meu trabalho que eu me projeto. A casa 9, propósito, está do lado da casa 10. Então, a gente vai ver o nosso propósito e realizá-lo através do nosso propósito, do nosso trabalho, da nossa vocação. É claro que aquele mapa não é só um signo, não é só uma casa. O teu propósito é o mapa todo, é aquela mandala. Mas olha aquela casa, olha Sagitário, olha onde está. Estamos realizando o propósito? Eu não posso parar. Não posso parar. Segundo Jung, se eu paraliso o meu processo de individuação, eu paraliso a minha vida. Por que eu insisto em relacionamento? Porque relacionamento é um grande processo de individuação. Por que eu insisto no curso do feminino? Porque a maternidade é um grande processo de individuação também. A gente não pode parar. O perfeccionismo paralisa. Ele vai fazer a gente procrastinar, ele vai fazer a gente deprimir. Gente, o que é depressão para os junguianos? Você parou. Você deixou de sentar no seu banco da viagem. O seu ônibus passou e você não pegou o seu ônibus. Tá? Você deixou de falar para a pessoa que você gostava dela. Você deixou de tentar, já que gostava dela. Você deixou de arriscar. Isso tudo é perfeccionismo. Você deixa tudo isso junto. O resultado disso, gente, é a depressão. É a perda da sua vida, da sua história. Você não escreve a sua história. Você passou e não viveu. Eu tenho muito medo disso. Muito medo disso. Eu trabalho fortemente para que você viva a vida que você veio viver. Vocês sabem disso. Eu acho que nada pode ser pior do que chegar aos 48, aos 50, aos 55, 60. O 60 o gato já se jogou do telhado, tá, gente? 60 ele já se suicidou. Ele fica lá durante os 50. Assim mesmo, 55, 56, ele já tá por conta da vida. Então, gente, a gente tem que arriscar. A gente tem que correr o risco do erro, de se mostrar. A vergonha, para quem tá me perguntando de floral, a gente vai fazer uma live de floral, tá, gente? O gato tá mortinho. Olha só, olha só.
A vergonha é o Pink Monkey Flower da Califórnia. Ele é aquele que você se descobre. Você se descobre, para mim, tem 2 sentidos aí. Você descobrir quem você é e você descobrir essa couraça, tirar essa roupa que deram para vocês vestirem. Eu não quero roupa nenhuma que me deram. Eu quero me estrupiar aí, acertando e errando do meu jeito. Eu quero descobrir o meu jeito. O perfeccionista não descobre o jeito dele, tá? Ele tem um jeito que ele acha que vai agradar o outro. 40 anos, 42 anos, o outro é problema dele. Mas aquilo que ele traz para mim, eu tenho que mudar em mim. Se eu tenho que agradar o outro, é porque eu não me agrado. E por que eu não me agrado? Porque eu me culpo. Gente, a culpa, ela é destruidora, tá? Silenciosinha, quietinha, dizendo pra você, ó, não erra não, que você vai ficar se culpando o resto da vida. A sombra tá lá e diz assim, erra sim, erra bastante, que aí você vai começar a viver a sua vida, tá? Gente, a vergonha tá muito perto do perfeccionismo, tá? Crítica, essa turma toda, é a turma toda que eu trago no curso de culpa, que são os nossos sabotadores internos, torturadores internos, que impedem que a gente viva o nosso propósito, impedem que você pegue o trem da sua vida, que você ocupe um assento nele, que você escreva a sua história, boa ou ruim. Momentos vão ser bons, gente, os outros não vão ser. Tá? Não vão ser. Esqueça essa idealização de vida. Esse conto de fadas é lindo, mas ele não é real, tá? A vida pede de nós, esforço, dedicação, coragem. As pessoas vulneráveis são pessoas muito sensíveis, são pessoas que não lidam com seu medo. Tá? Pessoal peixes, pessoal câncer, eu acho que até o escorpião, mas o escorpião ele sabe que se ele for no fundo do poço ele vai voltar, tá? Então assim, essa sensibilidade é esse medo do erro, do fracasso, de se expor. Se exponham, gente, tá? Estão se expondo, não se expondo. Estão se expondo para vocês mesmos. Estão dizendo para vocês mesmos, estão admitindo para vocês mesmos que não são bons. E não querem mudar essa autoimagem, tá? Não querem. Essa para mim é a grande dor. Não querem mudar essa autoimagem. Então isso é muito cruel com a gente. Câncer, muito sensíveis, mas são cheios de intuição, são cheios de sacada. Entre em contato, deixe vir a intuição. O escorpião, então, para mim, ele é o signo da transformação. Sofreu, rejeição, ok, gente, quem de nós não? Quem de nós não? Tá? Agora, passar a vida tentando cuidar dessa ferida de rejeição, tentando ser perfeito, ou buscando um amor para ficar apegado, dependente, que a gente vê na codependência. A codependência é um afastamento enorme de você mesmo, né? Um comportamento narcísico em que você olha o outro, mas vê a você. Então, assim, não tem nenhuma alteridade aí. Então, isso é muito cobrado pela própria psique, tá? Arianos têm a força do impulso de criar, a primeira casa, começo de tudo. Então, gente, assim, o Capricórnio tem muito disso, né? E o Virgem também, tem muito do perfeccionismo. Então, assim, gente, quem é muito perfeccionista, falando de uma maneira muito, muito assim, prática. Observem como tenta deixar a coisa muito idealizada, tá? Como fica adiando prazos de entrega, como fica se sobrecarregando de tarefas, como quer se mostrar muito bom, de excelência, perfeito. Não vai rolar, tá, gente? Não vai rolar. Eu vou fazer uma live sobre codependência, sim, tá?
na visão do Jung, claro, na visão do mito. Eu vou trazer o mito, eu vou trazer Narciso, para a gente tentar entender o que fazer quando é relacionamento de codependência, Rô. Olhar o narcisismo, sim, leonina, né, dona Luana? Tem muito de narcísico aí, nem todo leonino, por favor, calma, mas a gente se tem um relacionamento codependente, coincidindo com o signo de leão, a gente precisa olhar aonde ficou essa ferida narcísica. Ferida narcísica, para mim, tem muito do complexo materno, tá? Tem muito da ferida da mãe, tem muito desse vínculo, não conseguiu se vincular como gostaria, então vai tentar se vincular a vida inteira, vai tentar se apegar, e aí tem dificuldade sim de encontrar essa pessoa, porque isso de novo é como perfeccionismo, isso não vai existir, tá? Não vai, a gente não veio aqui para se apegar em excesso, para se vincular em excesso. Então a gente vai ter que tratar. Isso é tratado em psicoterapia, tá? Recomendo sempre o psicólogo. O terapeuta floral é excelente junto, tá? Florais são excelentes, gente, eles ajudam no processo. É bom que tenha o terapeuta floral. A gente não consegue se olhar porque o ego não quer olhar o inconsciente. Eu acho que vocês já perceberam, né? Então é isso, tá, gente? Obrigada, Suzana. Obrigada, tá? Mas enquanto não vamos de live, exatamente. Por enquanto não vai ser possível, não. Gente, o poder da vulnerabilidade, olhem os seus medos. Como é que a gente enfrenta medo, gente? Enfrentando, encarando. Aonde você tem mais medo, o Rhodes e o Jung dizem isso. Eles têm uma frase que eles dizem: onde você tem mais medo é o lugar que você tem que estar, tá? Então, é o medo de ser imperfeito, então se mostrem imperfeitos, se mostrem errando, se mostrem, não é? Gente, por favor, ó, eu falei uma coisa aqui, me veio um outro pensamento, não é deixando furo, tá? Não é deixando furo. Deixando furo é não deixar de realizar, não cumprir. É cumprir aquilo que você tem responsabilidade. O perfeccionismo, a culpa, precisa de quê, gente? De responsabilidade. Então, precisa que você cumpra com responsabilidade, sem deixar furo, mas a meia boca. Eu desejo que seja meia boca, tá? Perfeccionismo e medo andam juntos, sim. Perfeccionismo anda junto com a culpa, tá? E a culpa do medo de errar, de ser apontado de novo. Isso ainda está muito marcado para quem é perfeccionista. Os erros ainda estão muito vivos, muito claros, tá? Na memória. O complexo de culpa atua fortemente. Então, não é deixar furo, por favor, gente, é enfrentar o medo e mostrar o trabalho e se mostrar como precisa, como está, do jeito que está. Não estender o prazo, tá? Medo de errar e ser rejeitado, medo de não agradar, medo de errar, medo do fracasso, medo de ser desaprovado. Isso aqui tudo já foi vivido no ambiente familiar. Retorna para ser atualizado, não para você ser perfeccionista, tá? Atualizado. Vai atualizar como? Vai fazer do seu jeito. Se você for perfeccionista, você nunca descobre qual é o seu jeito. Tá? Você está num ideal de perfeição que não existe. Você está completamente fora da sua história. Não corram risco disso, tá, gente? Medo de ser enganada. Isso aí tem história. Isso aí tem outra história, tá? Então, gente, nós estamos acabando, tá? Volto semana que vem, aí vamos ver se eu incluo o medo de amar semana que vem, tá bom? Obrigada, gente, obrigada pela companhia. Cuidem do perfeccionismo, tá, gente? Façam bom, façam de qualquer jeito, mas façam, por favor. Beijo, gente. Obrigada.